Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui de volta para mais um tempo de estudo, mais um tempo de devoção, reflexão na palavra do Senhor. E hoje, faz muito tempo que a gente não fala isso, né? Comigo, como sempre, o pastor Marcelo. Olá, queridos. Graça e a paz do Senhor seja com as nossas vidas. De fato, faz um tempo que a gente não consegue gravar juntos, os compromissos, as atividades nossas foram dificultando os encontros, mas graças a Deus estamos aqui hoje. Amém, graças a Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão, né? Sim. Mas antes a gente vai fazer uma oração, pedir a iluminação de Deus por esse momento. Pai, nós queremos Te louvar e agradecer por esse dia que o Senhor nos deu, pelo tempo, Deus, que nós podemos passar na Tua palavra, Deus, sendo orientados e conduzidos pela Tua vontade. Nós clamamos para que o Espírito Santo nos dê entendimento, Deus, sobre o que vamos ler e possa nos usar, Pai, para também produzir entendimento e vida para todos aqueles que estão acompanhando esse conteúdo. Amém. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, queridos, nós vamos ler aqui o Salmo 51. Eu vou ler o Salmo 51, salmo muito conhecido. Eu vou ler o versículo 4, Salmo de Davi, Salmo 51, a partir do versículo 3. Davi diz assim: Pois eu conheço bem meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. A Bíblia nos ensina que aqueles que pedem perdão dos seus pecados são perdoados, e que é preciso pedir perdão dos pecados para ser perdoado. Que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, a graça perdoadora de Deus, daqueles nossos pecados que já foram pagos lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo, é derramada sobre a nossa vida. É um dos mistérios de Deus. Se Jesus pagou o preço do pecado já na cruz, por que ainda temos de nos arrepender e pedir perdão? O preço já está pago, mas Deus determinou que essa graça é derramada gradativamente nas nossas vidas, conforme vamos assumindo a responsabilidade das nossas escolhas, das nossas ações, e vamos pedindo perdão ao Senhor. Só que o pedido de perdão, sabe, ele corre o risco de cair na grande panela da religião pura e simples, na grande panela das tradições religiosas, do pragmatismo religioso, de que o pedido de perdão é um protocolo, mas que quando nós lemos a Bíblia, ela nos conta completamente diferente. Sim. Né? A Bíblia nos ensina que é preciso, para receber o perdão, ter um genuíno arrependimento. Sim. É interessante, né? Quando a gente pensa, e um dos exemplos, né, Davi, diante de Deus, pedindo perdão, demonstrando arrependimento, né? Fica muito evidente, fica muito claro duas figuras ou duas partes, né? A do ofensor e a do ofendido. No caso, Davi, o ofensor, Deus, o ofendido. E enquanto a gente conversava sobre isso, eu fiquei pensando comigo, né? Quantas as orações que eu fiz a Deus pedindo perdão, que estava claro na minha cabeça. Eu sou o ofensor dessa história. Deus é o ofendido. A minha posição de reconhecer de fato o erro Porque muitas vezes, como você falou, infelizmente, a gente age de forma pragmática, né? Faço minha oração diária, minha oração regular ali e coloco um pedido de perdão dentro da oração, porque, poxa, não pode faltar um pedido de perdão, né? Eu sei que eu erro todos os dias, mas quantas foram as vezes que a gente fez isso com clareza e objetividade? Sim.
Porque também nós temos um costume, nós nos justificamos demais. Sim. E é interessante. É verdade, é verdade. E é interessante a questão do justificar. Porque, meus queridos, o que é justificar? A palavra justificar, ela vem da palavra justo, aquilo que é justo. Então, justificar é aliviar a carga de peso de algo, tornando até certo ponto justo. Afinal de contas, eu estou justificando. Dando, né, uma razão, dando um argumento que sustente aquilo. Só que isso que nós estamos justificando, eu costumo dizer assim que não é uma justificação, é uma explicação. Tudo tem uma explicação. Até um assassino consegue explicar o porquê que ele assassinou uma outra pessoa. Só que nem tudo que se explica se justifica, né? Então, às vezes eu dou uma explicação para algo. Olha, Samuel, eu fiz isso porque aconteceu isso e isso. Você entendeu? Você pode dizer para mim, entendi, Marcelo, mas continua sendo errado o que você fez. Você me deu uma explicação. Essa explicação não torna isso justo. Mas para aquilo que nós explicamos, nós damos o nome de justificar. Eu estou me justificando com você, ou seja, eu estou me apresentando como um justo diante de você. Como se isso fizesse a ofensa simplesmente não existir. Sim. Ou o ofendido se sentir, não, então tudo bem. Então, quer dizer, depois se você falar alguma coisa, fala, nossa, Samuel, mas eu me justifiquei com você. Né? Eu me expliquei, não tornei justa aquela ação, ela continua sendo injusta. E talvez pelo fato de nós nos justificarmos tanto, a gente perca a noção de ser ofensor, a noção exata de cometer erros. Como Davi disse aqui no Salmo, como ele fala assim, eu conheço bem os meus erros, o meu pecado está diante de mim. Ou seja, ele está assumindo, ele está reconhecendo, Deus, eu sou um pecador, eu errei, isso que eu fiz foi errado, isso que eu fiz é desprezível aos olhos do Senhor, isso que eu fiz é contra a tua palavra. E fui eu que fiz. E é interessante que ele fala uma coisa no versículo 4, né? A tua sentença é justa. Justa. Porque às vezes a gente faz isso que você falou, né? De ficar se justificando, dando explicações, tentando esfriar, arrefecer a sentença. O que a Bíblia diz que tudo que a gente planta a gente colhe. Então, poxa, eu fiz algo ruim. Vou tentar dar uma justificada para ver se o que eu vou colher vai ser menos ruim. Se essa sentença vai ser menos ruim para mim. Na lei é o atenuante, né? É o atenuante, isso. Aquilo que vai tirando um pouco do peso daquilo que a gente fez. Vamos tirar um pouco, porque, poxa, eu sei que vai vir uma consequência do que eu fiz. Então, eu vou tentar aliviar um pouco. E Davi, no Salmo 51, ele está falando, a tua sentença, Senhor, é justa. Eu reconheço isso. Ele não se justificou diante de Deus. E tem um outro aspecto. Para nós sermos perdoados por Deus, recebemos o perdão do Senhor, não é a nossa justificação que faz com que nós recebamos o perdão. É a justiça que Jesus fez. Nós só recebemos perdão por conta de sermos justificados por Cristo, não por nós. Sim. Somos justificados por Cristo. Nós somos a justiça não em nós, a justiça está em Cristo. Em Cristo. Então, é preciso ter um arrependimento verdadeiro. Para existir o arrependimento verdadeiro, primeiro é preciso existir a plena consciência do erro. A plena consciência do erro, acompanhada de um arrependimento. Né? Porque tem gente que tem plena consciência que errou e que gosta, né? O nosso amigo pastor Guto, ele tem a expressão que eu acho muito interessante, que ele fala o pecado de estimação, né? A pessoa tem o pecado de estimação, ela tem consciência de que está errado e vai continuar pecando, ela gosta, ela é apaixonada por aquele pecado.
Então é preciso ter a plena consciência de que errei. Deus é justo, não eu. Deus é o justo, eu sou o injusto. A partir disso, um arrependimento de ter feito essa ação, e aí sim um pedido de perdão verdadeiro a Deus, e aí receber o perdão, porque também eu só posso me sentir de fato perdoado se eu me arrependi de verdade, se eu tive plena consciência do meu erro, se o meu pedido, porque o perdão é algo espiritual. Então eu só vou me sentir espiritualmente perdoado de fato se tudo que aconteceu nesse processo for verdadeiro. Na consciência, o arrependimento e o pedido de perdão. Mas, tem muita gente que fala assim, eu tenho essa consciência aí, Marcelo, leve como a pena do pardal. Então eu estou tranquilo. O que pode acontecer é, para essa consciência leve como a pena do pardal, ela tem um perigo. O fato de que eu não achei que a minha falta de fato foi um erro. E, consequentemente, ela vai levando a outras inverdades. Sim. Então eu não admito que eu errei de verdade, não reconheço o meu erro, nem acho que o meu erro é tão ofensivo assim a Deus. Nossa, Deus se ofende por muito pouco, né? E aí, consequentemente, se eu não tenho essa consciência, o arrependimento também não é verdadeiro. Porque do que eu vou me arrepender se eu estou me arrependendo de algo que eu nem acho que é pecado? Consequentemente, o meu pedido de perdão vira um protocolo, um simples protocolo religioso, e o meu sentir-se perdoado, eu já me sentia antes do pedido de perdão, porque eu nunca me senti de fato pecador. O perdão não mudou nada a situação, não agravou e nem melhorou. Cumprimos, quando Davi pecou com Batsebá, ele adulterou com Batsebá e ela sai do palácio e diz que ela se lavou e voltou para casa, né? O rito religioso dizia, né, que as mulheres que tinham relação tinham que se lavar. Se purificar. Então, ela adulterou com o homem lá, mas ela cumpriu o rito religioso. Pronto, pragmático. Não, mas eu cumpri o rito religioso. É isso. E quando as pessoas acham que a comunhão com Deus é um puro e simples rito religioso, elas estão muito enganadas e muito perdidas. E elas não têm uma comunhão com Deus verdadeira. Sim. Falta aquilo que a gente comentou no começo, né? O conhecer a Deus e saber que há coisas que fazemos e há atitudes, há pensamentos que o ofendem. E a gente só consegue chegar a essa conclusão a partir do momento que a gente conhece a Deus. Eu só sei o que você gosta, o que você não gosta, que atitude minha que pode te ofender, se eu te conhecer. Se eu não te conhecer, eu posso fazer alguma coisa e ficar nessa posição. Não sei, não fiz, não conheço. E acho que é uma... Não foi minha intenção. Não foi minha intenção justificar, né? E é algo que muitas vezes a gente precisa ter muito em mente, né? A nossa posição em relação a Deus e dentro dessa relação, né? Sempre ter consciência de que essa comunhão precisa ser mantida. E o pecado, o nosso erro, a nossa falta é o que pode tornar isso mais difícil. E é interessante que às vezes no nosso dia a dia a gente nem entende muito assim das questões legais, né? E a questão, por exemplo, a intencionalidade do erro. No Código Penal, quando há intenção, o erro ele é doloso, porque houve a intenção de fazer. Quando não há a intenção, ele é culposo. Ainda que eu tenha feito, eu não tive a intenção. E tudo isso vai atenuando, e se tiver alguma penalidade, vai depender do ser doloso, ser culposo, como é que foi. Existem outros atenuantes. Sim. E tal, né? E às vezes no dia a dia a gente nem se dá a noção disso, mas sem saber estabelece uma relação com Deus, de comunhão com Deus, um tanto jurídica. Né? Eu me apresento diante de Deus já como o meu advogado. Olha, Deus, eu pequei, eu errei, mas veja bem, eu não tive a intenção, então não houve dolo, hein?
Não houve dolo, não houve uma ofensa no Senhor, não tive a intenção de ofender o Senhor. Não houve dolo, não é doloso, tá, Deus? Mas mesmo não tendo a intenção, eu fiz. É culposo, né? Porque eu fiz, tem uma certa culpa aí. Mas veja bem, né? Sabe como é que é? No fim das contas, eu já me inocento. E mais uma vez a gente se coloca na posição de tentar justificar a nós mesmos. Isso. Algo que Cristo já fez por nós, que não cabe a nós fazer, que Cristo cumpriu essa sentença. Como você disse no começo, né? É algo que a gente às vezes não compreende, né? Como que Cristo já nos justificou, mas constantemente precisamos pedir perdão. É a forma com que Deus vai também nos santificando, né? Nos transformando, nos fazendo conhecer os nossos erros e mudar para dia após dia irmos crescendo nessa graça. Vai restaurando, revitalizando a nossa vida. Sim. Porque veja bem, Samuel, qual seria a razão de Cristo ter morrido na cruz para justificar os nossos pecados, se no futuro bastaria nós mesmos nos justificarmos? Então, com Jesus foi um desperdício. Então, quando eu me justifico, eu também estou, em certa medida, anulando a obra de Cristo na cruz do Calvário. Que perigo, né? Essa atitude. Coisas pequenas, quando se olha de maneira mais ampla, você vê que elas vão mais longe do que a gente imagina, né? Então, quando eu mesmo me coloco como meu advogado, quando a Bíblia diz que Cristo é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador, Ele nos substituiu na cruz do Calvário, eu também estou dizendo, olha, eu não preciso da obra de Cristo, eu mesmo me basto na minha defesa. Agora, se eu fizer isso, eu só posso dormir tranquilamente se eu mesmo fizer tudo o contrário. Aqui Davi fala assim, eu pequei, o meu pecado está diante de mim, o Senhor é justo, o teu julgamento é justo. Agora, só se eu fizer tudo isso, então. Eu mesmo me julgo, eu faço um julgamento justo de mim, eu me absolvo, eu me justifico. Isso tudo foi feito por mim. Ainda que eu diga que isso tem relação com Deus, não tem. Tem relação apenas comigo. Que a gente possa seguir, não os nossos maus exemplos, né? Mas conhecer essa história e ler o Salmo 51 todo, né? Conhecer a história de Davi, entender o contexto onde isso está se passando na vida dele e seguir esse exemplo, né? De arrependimento, de buscar perdão, de reconhecer nosso erro diante de Deus e desfrutar de um perdão verdadeiro, que daí sim, de fato, nos torna leves, nos faz viver uma vida mais tranquila, porque de fato nossa consciência estará tranquila diante de Deus. E no final do Salmo 51, lá no versículo 17, Davi diz assim, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quer dizer, Davi não termina o Salmo dizendo assim, uma boa explicação, uma boa justificativa, uma boa retórica, uma consciência limpa, não são rejeitadas por Deus. Davi diz, um coração arrependido e quebrantado não é rejeitado por Deus. Amém. Então, meus queridos, nos apresentemos diante de Deus, não com as nossas justificativas, mas com um coração arrependido e quebrantado para recebermos o perdão do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir se foi abençoador para a sua vida também e continuar se inscrevendo nos nossos canais, nas nossas mídias sociais para ter acesso a esses conteúdos. Bom, que Deus abençoe vocês. Pastor, faz uma oração para a gente encerrar. Ó Deus maravilhoso, Pai tremendo nas nossas vidas, Espírito Santo do Senhor, leva-nos ao arrependimento verdadeiro para sermos verdadeiramente restaurados, renovados, reavivados no Senhor. Amém. Ensina-nos a nos despojarmos do nosso orgulho que tende a querer fazer a justiça por nós mesmos
para buscar a justiça de Cristo, para buscar o perdão que foi conquistado para nós em Cristo. E que, quando errarmos, o nosso coração reconheça, o nosso coração se arrependa do erro e apresente-se diante do Senhor, quebrantado, arrependido, para que também recebamos o verdadeiro perdão e verdadeiramente, espiritualmente, nos sintamos perdoados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Obrigado mais uma vez, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.